Olá, tudo bem? Sou Léo Fontesville e esse programa de Cortinas Abertas com Léo Fontesville tem muito a ver de troca de ideias, de bate-papos com parceiros, pessoas que estão no comércio local, inclusive valorizando o Juiz de Fora, valorizando pessoas daqui que de fato fazem a diferença e na prática, por que uma loja de persiana, de cortina, está falando de outros assuntos do entorno? A gente está falando do nosso cliente direto, falando das necessidades que você tem aí também no seu dia a dia. E hoje estou aqui com o Vitor Souza Gomes, que inclusive é parceiro da nossa empresa aqui. A gente já participa das ações da Souza Gomes há algum tempo, que nem parece uma imobiliária. Então, seja muito bem-vindo, Vitor. Fala um pouco para a gente de quem é o Vitor e de quem é a Souza Gomes também, né? Ô, Léo, prazer estar aqui nesse programa, nesse bate-papo. Acho que é sempre positivo para a gente, troca de ideias, né, sobre o nosso mercado, coisas que envolvem o mercado. Afinal, falar de cortina, persiana, decoração tem tudo a ver com Souza Gomes, né? E é sempre uma troca positiva que gera esse tipo de interação. Pô, a Fontesville, nossa parceira, né, ajuda a decorar a Souza Gomes, né, que nem parece imobiliária por causa de parceiros como a Fontesville, né, nossas cortinas, persianas, papéis de parede, né, também são todos aqui da Fontesville. Então, poxa, obrigado mais uma vez pela parceria e é um prazer estar aqui. Cara, eu sou o Vitor Souza Gomes, né, sou hoje diretor de vendas da Souza Gomes, sou advogado por formação e um grande apaixonado pelo mercado imobiliário. Né, a nossa empresa aí, a Souza Gomes, hoje já comemora esse ano 43 anos de mercado. Eu estou nessa posição já há quase 12 anos, né, da Souza Gomes como diretor de vendas. E, poxa, falar de mercado imobiliário é um lugar que a gente se sente confortável, né, e falar com um parceiro que a gente está sempre trabalhando é muito bom. Bacana estar aqui. Obrigado, Vitor. E, cara, conta pra gente uma coisa que pra mim também é interessante. Seu pai que iniciou o trabalho com a Souza Gomes, né? Exatamente, cara. 1980. Bacana. E, assim, a gente vê algumas chamadas ali de um cara à frente do seu tempo. E aí vocês vêm com uma nova gestão que potencializa essa característica de ações diferentes, de sair da caixa mesmo, de fazer coisas, de trazer experiências relevantes realmente para o mercado com a marca. E, cara, vocês são o melhor exemplo desse trabalho que a gente está fazendo aqui de cortinas abertas, porque vocês estão no beach tênis, estão na festa country, estão montando um ambiente dentro da Souza Gomes que é diferente, tem sempre um movimento novo. O que estimula essa criatividade, o que gere e o que faz isso acontecer ali dentro para ser tão inovador e tão criativo mesmo para chegar nesse cliente? Cara, isso é legal, né? Porque realmente quando a gente pega para olhar, para poder entender um pouco disso, quando a gente foi fazer 35 anos, que a gente estava mudando para a sede nova, onde é a Souza Gomes hoje, ali na Itamar Franco, a gente fez um trabalho, a gente contratou uma pessoa para ir para a biblioteca de Juiz de Fora e pegar todo o acervo da tribuna e folhear desde 1980, todas as vezes que a Souza Gomes ou o Roberto e afins tinha saído no jornal. E aí, a gente percebeu através dos anúncios, reportagens, notícias, de vez em quando a gente até posta alguma coisa no nosso Instagram também. Ontem mesmo teve uma postagem com o Roberto, né, com meu pai, e é muito interessante perceber como que realmente ele já tinha esse DNA, já tinha essa mudança, essa inovação. Então tem uma ação que é muito legal, por exemplo, que é do balão, que a gente já trouxe algumas vezes aqui, que meu pai fez em 1986. Trouxe um balão para poder sobrevoar um condomínio que ele estava lançando. Então, olha que coisa, né? Há tanto tempo atrás, né? Exato. Ele já nos deixou desde 94. Então, assim, realmente é um cara que tinha ideias diferentes. Você vê pelo tipo de anúncio, pelo tipo de postura que havia, tudo que a gente escuta do mercado imobiliário até hoje. Então, esse DNA existe. Parece que essa criatividade como um todo, né, essa vontade de inovar, de fazer diferente, de gerar experiência, passou de forma muito forte para o Diogo, né, que é o responsável aí pelo marketing e tudo mais. Mas nós todos gostamos muito de estar interagindo com a sociedade. A gente costuma dizer o seguinte, que o nosso papel além de ser imobiliária, é de gerar um ambiente de negócio, né? De gerar um ambiente onde a gente possa se conectar com a sociedade de várias maneiras. E para que isso seja feito, a gente quer tentar atuar em várias frentes que a gente entende ser necessárias, que entende ser importantes. Então, mais do que, por exemplo, ficar anunciando imóvel, que eu acho que talvez esse não seja exatamente a melhor maneira hoje, a gente busca fortalecer a marca. A gente busca criar ações que façam com que
o cliente, na hora que ele for pensar de imóvel, que ele lembre da gente de alguma forma. Então é mais ou menos nesse caminho. E aí a gente vai tentando atuar nas várias vertentes possíveis, né? Bacana. Uma das ações que, inclusive, assim, me inspiraram para tomar uma decisão que foi de redução do mix de produtos da Fontesville, porque a gente expandiu muito, aumentou muito o portfólio e isso começou a trazer operações diferentes para uma empresa especializada em cortina, persiana e toldo, que é essa parte de controle de luz natural. A gente quer ter essa identidade e eu falo quer ter porque a gente vai estudar, vai aprender, vai melhorar esse processo e aí eu não posso e não preciso gastar energia aprendendo algo do zero. Então, onde eu não sou especialista. Sim. E aí esse nicho bem claro... O famoso não dá para abraçar o mundo, né? Exatamente. E esse nicho bem claro de trabalhar numa região nichada, porque hoje vocês estão de Paraibuna para cá, né? Então, assim, isso tem a ver também com o que? É a maneira que a Souza Gomes conversa com o cliente, esse cliente é o que entende melhor a Souza Gomes. Cara, eu acho que tem muito a ver com o que a gente estava conversando antes aqui de começar a gravação, falando o saber falar não. Porque a dificuldade, às vezes, que a gente tem de falar não, elas nos colocam em situações que, às vezes, nos atrapalham. E você criar um nicho e dizer não para outras coisas, apesar da dificuldade que é, e eu concordo com você, é algo que é racionalmente lógico. Porque não dá para abraçar o mundo, exato, não dá para ser bom em tudo, exato, não dá para fazer o melhor em tudo. Então, esse processo começou por dois motivos. Primeiro, porque, claro, nossa cidade está crescendo, graças a Deus, né? Juiz de Fora é uma cidade de expansão, é a região central da Zona da Mata, então é uma cidade muito relevante nesse cenário. Se não me falha a memória, quarta ou quinta maior cidade de Minas. Então, o que veio acontecendo ao longo desse tempo, que até o mercado imobiliário, a forma das coisas acontecerem mudaram. Então, quando foi 2015, se não me falha a memória, 2015, nós pegamos e fizemos pela primeira vez um estudo realmente profundo. Eu peguei para trás os últimos 10 anos de venda, fizemos uma análise de tudo que tinha sido vendido, quais as regiões, quais os locais, qual bairro eu vendo realmente. Porque se eu não vendo nunca em outro bairro, será que eu entendo alguma coisa daquele bairro? Qual que é a minha penetração e a minha relevância como força de marca, de marketing e de conhecimento e integração com a sociedade daquela região do meu corretor? E aí fizemos a primeira redução que aconteceu em 2015. Então, a gente deu uma enxugada na nossa área de atuação, inclusive em tipos de imóvel. Sim. Aí, de novo, nós fizemos isso em 2019 e repetimos esse processo agora de 2022 para 2023. Exatamente para poder... Olha, eu trabalho nessa região porque é dessa região que eu entendo. E esse tipo de imóvel que eu entendo. Por exemplo, o pessoal pergunta, Vitor, mas você não trabalha fazenda? Eu falei, não trabalho fazenda, eu não entendo nada de fazenda. Sim. Fazenda requer um conhecimento técnico específico. Tem que conhecer melhor de hectare, de tipo de solo, para você fazer um trabalho de excelência. Exatamente. Então foi nesse sentido que a gente vem reduzindo nossa área de atuação, buscando ser mais nichado e mais assertivo nos imóveis que a gente trabalha. Sim, e até tem uma pergunta também que eu acho que casa muito com o que você acabou de dizer, que a gente estava conversando agora há pouco. Cara, eu escuto sempre, e às vezes surge aquela dúvida, cara, qual que é a função real do corretor de imóveis? Porque muitas das vezes ele parece ser um cara que vai visitar o apartamento, ele vai tirar o pedido, basicamente, né? Mas e tem muita gente que prefere não ter esse atravessador ali, não ter esse intermediário, fazer um negócio direto. Então, assim, qual que é a função prática de um corretor de imóveis num nível excelente, né? Num nível mais avançado? Porque a gente sabe que, assim, em todo mercado a gente tem... Claro. Situações e situações, mas assim, vocês se destacam inclusive pelo padrão, pela maneira organizada de ser também, parte desde os uniformes, a sede, enfim. E a equipe Souza Gomes, olhando de fora, me parece ser uma equipe que acompanha esse DNA, e são pessoas que estão lá há muito tempo também, e não tem tanta rotatividade, né? Ô, Léo, se entrar lá de novo com essa pergunta, o pessoal vai te bater lá dentro, viu? Cara, mas eu entendo esse questionamento. E uma coisa e falo uma coisa que às vezes eu já falei para alguns clientes. Cara, veja bem,
você não é obrigado a usar o serviço de um corretor de imóveis, concorda? Você não é obrigado a usar um serviço... Tem lojas de papel de parede persiana, você consegue comprar na internet, não consegue? Com certeza. Você consegue medir e comprar na internet hoje. Exatamente. Então, é mais ou menos parecido. Por quê? Você busca um corretor de imóveis, você busca uma imobiliária quando você quer usar um serviço de qualidade melhor para sua intermediação imobiliária. Seria um consultor ali, talvez. O corretor de imóveis, se a gente fosse resumir muito, né, a principal função é a interação do relacionamento e da intermediação, que é conseguir unir as duas pontas, comprador e vendedor, da melhor maneira possível. Só que isso parece muito fácil quando você olha. Não, porque ele foi lá só mostrar o imóvel. Não é só mostrar o imóvel. Exatamente. Meu amigo, mas não é mesmo. Porque a gente tem uma jornada de compra longa. A primeira coisa, ele vai começar o atendimento, porque tem as duas pontas. Tanto o cliente que nos busca para comprar, como que nos busca para vender. Exato. Então, vamos separar os dois, apesar de normalmente ser o mesmo corretor, que pode atender um lado e outro lado, ou às vezes até os dois lados simultaneamente, dependendo da transação. Mas o cliente que busca comprar e busca uma imobiliária, portanto, busca um corretor de imóveis, o que ele quer é o olhar de um profissional, o qual ele possa ter confiança para encurtar a jornada e a busca dele, para dar segurança e garantia, tanto jurídica como financeira, no sentido de que ele está fazendo um bom negócio, um negócio adequado. Sim. E o corretor de imóveis precisa se relacionar e entender adequadamente o cliente. Porque, veja bem, hoje, se você entrar num site imobiliário, buscar em qualquer plataforma ou em qualquer imobiliária, você vai achar uma gama de imóveis gigantesca. Sim. Quando eu olho um site, eu sei só de olhar qual imóvel, eu e minha equipe, mas sabe, eu sei qual imóvel está falando, eu conheço o prédio, eu conheço a região, eu sei explicar. Só que essa não é a realidade das pessoas. Então, essas pessoas querem encurtar para entender, dentro do desejo e da necessidade dela, seja pelo motivo que for, encurtar esse caminho. Senão ela tem que, para ela poder fazer isso acontecer, ela tem que visitar 1000 imóveis. Exatamente. Quando, na verdade, o corretor vai encurtar esse trabalho para um nicho, localização, para uma série de coisas específicas dentro do desejo e necessidade daquela pessoa. Sim, sim. A contrário senso, o cara que nos busca para vender, o que ele quer é expertise de uma avaliação do imóvel que seja adequada ao mercado, uma oferta pública do imóvel de forma segura, com a intermediação adequada, um entendimento e uma análise de marketing que possa levar e que possa trazer o cliente certo no momento certo para essa compra. Então, segue um pouco por esse caminho. Exato. Até também, aí vem aquela questão que eu tinha também te feito a pergunta, cara, e aí? Quando você tem o cliente que está comprando para investimento, e a gente tem sempre aquela dúvida, comprar ou alugar, né? Eu acho que isso tem sempre uma conexão, e até para o meu mercado é uma coisa que faz muita diferença. Qual que é a importância, às vezes, desse imóvel já estar preparado para alocação? O que valoriza, o que não valoriza? O que faz a coisa acontecer para a venda ser mais rápida e para não perder também valor no imóvel? Porque, assim, quem compra terra não erra, o imóvel acompanha essa mesma linha de raciocínio. Se a gente trabalha com essa visão, essa consultoria do corretor, ela impede e melhora a lucratividade do cliente, tanto para compra quanto para venda, no tempo certo? Passa muito por isso também, no caso do investimento, por exemplo. Os corretores hoje tentam entender um pouco melhor de investimento financeiro, até para poder ter uma correlação com o imóvel, porque é um questionamento que sempre acontece. As possibilidades de compra, oportunidades melhores, e é lógico. Por exemplo, qual que é a ideia desse investidor? Esse investidor está buscando um imóvel para fins de locação? Olha, para fins de locação, o histórico demonstra que esse perfil de imóvel vai alugar por tanto. Se ele for equipado com persianas, cortinas, móveis planejados, etc., vai alugar por tanto. Melhora muito a relação de tempo de vacância do imóvel. Então, é esse tipo de análise que o corretor vai poder apresentar e vai poder entender e dentro do desejo daquele investidor para poder fazer a ligação com o que ele quer. Né? Qual o retorno que esse imóvel vai ter? Liquidez numa revenda. Ah, não, esse cliente é um investidor do perfil que compra, reforma e vende. Esse investidor é um perfil do cliente que compra na planta para contar com a valorização ao longo do tempo
para poder então depois revender com alguma margem de lucro. Então, são vários perfis de investidores, né? E vários pontos de análise. Hoje em dia, a gente tem aí também o cenário do investidor que quer usar o imóvel para short stay, né? Para o famoso Airbnb, né? E outros modelos de short stay. Então, poxa, toda essa gama de possibilidades o corretor vai fazer o entendimento do desejo do investidor para buscar o melhor caminho, o melhor cenário para ele. Né? Então, esse é muito do papel. E aproveitando o gancho da pergunta, comprar ou alugar, cara, primeira coisa, para falar de investimento e comprar ou alugar, tem que entender o seguinte: qual o perfil do investidor? É um perfil de risco? É um perfil conservador? É um perfil que tem possibilidade de quer buscar diversificação dentro da sua carteira de investimentos? Então, entender o perfil do investidor, o próprio investidor entender o seu perfil, vai responder se para investimento é compra ou aluguel. Agora, para uso pessoal, mais uma vez, compra ou aluguel? Depende. Depende do momento de vida. Exato. Depende qual que é o seu próximo passo provável da sua vida. Poxa, você tem uma forte chance de ser transferido ou de buscar um trabalho, um emprego fora de Juiz de Fora, fora da sua cidade? Poxa, será que é a melhor hora de comprar? Então, talvez seja melhor alugar e aguardar o momento adequado. Mas dependendo da oportunidade, dependendo do momento, talvez valha a pena comprar. Fato. Então, depende. A resposta não é precisa. Né? A resposta definitivamente não é precisa. Né? E outra coisa que eu acho que entre comprar e alugar acontece muito também, e aí eu falo, olha só, porque as pessoas costumam dizer o seguinte: não, eu não vou comprar, vou alugar, porque esse dinheiro investido vai pagar meu aluguel, não sei mais quanto e tudo mais. A primeira pergunta que eu faço é a seguinte: você tem o dinheiro? Porque se você não tem o dinheiro, como é que você está falando comigo de investir um dinheiro que você não tem? Exatamente. Você dependeria de comprar através de financiamento bancário. Que aí passa por outras análises, entendeu? Sim. Então, pensar em toda essa gama, então eu nunca vou trazer uma resposta comprar alugar. É óbvio que na minha forma de ver, o imóvel de uso, o seu imóvel, não é investimento, não é só investimento. Exatamente. Ele é consumo. Exatamente. A ideia de personalizar ele, trazer ele com as características que você tem e deseja. Exatamente. Então, se a gente está falando de consumo, é claro que a gente sempre olha também o bem material, principalmente o bem vultuoso, igual é o imóvel, certamente. A gente vai olhar como investimento porque é um recurso caro. Mas ele não é só investimento. Ele tem uma grande parcela sua que é o consumo, que é seu uso, que é seu bem-estar, o seu dia a dia, da sua família, sua segurança. Então, isso tem um peso muito grande. Então, essas análises entre comprar e alugar tem que passar por todos esses campos. Né? Se é só investimento ou se é também consumo, momento de vida. Então, é esse o caminho que a gente tem que analisar na hora de pensar sobre isso. E o corretor é o profissional capaz, por toda a gama de experiência dele, de poder criar essas conexões dentro do leque de possibilidades que a cidade oferece e encontrar o melhor resultado para você. Com certeza. E essa atualização, inclusive, assim, o ambiente, ele pesa muito, né, em todos os aspectos. A gente vem falando disso, sobre esse relacionamento, sobre essa atmosfera que às vezes a gente está, que é o nosso nicho de relacionamento que vai formar, inclusive, qual que é o perfil ideal de cliente que a gente tem, ou melhor, qual que é o perfil de cliente que nós conseguimos atender melhor, né? Então, assim, em cima dessa característica de quem a gente consegue atender melhor, a gente vai compreender que esse cara, ele tá dentro dessa nossa região buscando oportunidades, buscando situações que melhorem a qualidade de vida dele. Eu sou cliente da Souza Gomes, moro muito mais próximo hoje do trabalho e eu sei a diferença que isso faz. Então, essa diferença de comprar ou alugar realmente faz muita diferença de acordo com o momento de vida, né? E aí, dentro do nosso contexto de decoração, e a Souza Gomes, com a cara que tem, que são ambientes... E até a decoração tem muito disso, né, Léo? Porque, veja bem, se a gente pensar e parar para pensar, desculpa te cortando, mas, veja bem, vou chegar para você, como já aconteceu, né, no meu apartamento mesmo, falei, Léo, eu preciso resolver esse problema aqui, eu preciso colocar uma persiana aqui, aí você me deu um leque de possibilidades. Eu falei, cara, esse apartamento, nesse momento, ele é temporário, porque eu tenho esse plano aqui. Não sei se você lembra dessa conversa. Pessoal, então eu preciso que resolva esse problema, com esse nível de estética, mas o investimento tem que ser baixo. Exatamente. Eu falei, não, então aqui as soluções são essa e essa, sugiro isso daqui para você.
Eu me lembro disso, que é a persiana que nós instalamos lá no meu apartamento. Sim. Então, por conta dessa análise. Agora, daqui a pouco, em breve, vamos ter uma mudança e tudo mais, nós vamos de novo ter essa conversa. Não, mas aqui provavelmente é um tempo de uso X para esse perfil. Então, que tem tudo a ver, porque eu sei que você tem linhas de produtos variadas. Sim. Vale a mesma coisa. Momento de vida, né? Momento de vida, qual o tempo de uso, né, para entender você que está usando ou você está colocando para poder fazer uma locação. Então, tem muitas coisas para poder pensar. Isso vale na decoração, que a gente sabe que vai o céu é o limite, né, como para o imóvel de forma geral. Né? Exatamente. Eu acho que ter esse foco, talvez assim, no cliente, seja o principal diferencial. Porque aí é compreender. A gente falou anteriormente sobre a questão da rede social, sobre a maneira que às vezes é desenvolvido um plano estratégico de comunicação, como que a gente vai mostrar um produto, mas não adianta a gente fazer uma campanha que não seja para o cliente naquele momento. A gente está com uma ação agora dentro desse mês aqui voltada para escolas. E aí, cara, por que escolas? Tá no período de férias. Mas qual produto que a gente vai colocar aqui e tal? Eu falei assim, não sei. Vamos rodar nas escolas e entender o que eles precisam? Sim. Qual que é a necessidade? Se tem essa necessidade que a gente está imaginando? E se a gente não tem o produto, cabe dentro do nosso desenvolvimento trazer um novo produto para resolver essa demanda? Sim. Porque senão a gente fica criando coisas para nós mesmos e aí eu faço a cortina mais mirabolante, mas o cara quer uma persiana. O cliente precisa de um outro produto. Então, assim, e qualidade, ela precisa estar muito relacionada à necessidade da pessoa. Eu posso ter o melhor produto do mundo. Se ele não for útil para você, ele não vale nada. E até a Norma Souza Gomes, que é a sua mãe, inclusive, a gente trocando ideias, ela falando sobre imóveis de alto padrão. Quando a gente pensa no imóvel de alto padrão, às vezes você vai pensar num 4 quartos, com suíte, coberturas e tal, e valores mais altos. Ela realmente fala sempre disso, e é verdade. E às vezes você vai falar de um quarto e sala de alto padrão. De alto padrão. E, cara, porque às vezes é um quarto e sala com uma metragem diferenciada. Exato. Às vezes é um quarto e sala que tem um nível de acabamento diferente. Eu me recordo dos lançamentos que nós fizemos, um projeto do Rogério Mascarenhas, com obra e lançamento da GPS, que é um apartamento de estúdio, mas nós estamos falando de porcelanato Porto Belo, de bancada da pia da cozinha em nanoglass. Sim. Então nós estamos falando de produtos diferentes. Exatamente. É um estúdio? Mas é igual aos outros? Não, você tem que comparar. Então nós estamos falando de um estúdio de alto padrão. Exatamente. Dentro do perfil estúdio, é um estúdio de alto padrão. Exatamente. Quando você traz comparativo para o nível de acabamento, para o nível do prédio. Então, esse tipo de pensamento, você está certíssimo, e é o que a norma realmente sempre fala. Não tem que ser um imóvel absurdamente caro, um imóvel absurdamente fora do normal, uma casa grande, um apartamento de 4 quartos. O alto padrão está dentro, ele está dentro do perfil do imóvel, como ele é. Né? Exatamente. E o alto padrão é, inclusive, no detalhe, né? Que é pensar, poxa, eu tenho uma cabeceira de cama, eu vou ter um ponto de carregar o meu celular aqui do lado, eu vou ter... Então, é pensado, planejado, com cuidado, com zelo, com detalhe. A cortina é automatizada ou é manual? Exatamente. Falei agora há pouco também sobre a cor da linha que eu vou costurar o tecido. Eu preciso fazer ali uma padronagem, porque por mais que seja sutil, aquilo faz diferença, aquilo muda o contexto. E aí, em cima disso, a gente tem a questão do alto padrão, que acompanha desde a parte da criação, na compra do terreno, lá no projeto arquitetônico, né? A localização, claro. Pesa muito também, né, Vitor? E acho que a localização... Talvez seja o ponto de maior peso se a gente for falar de imóvel. Exatamente. Né? Realmente, a localização é algo que faz uma diferença absurda. Porque você pegar o mesmo imóvel em locais diferentes, a variação de preço pode ser o dobro. Sim. O dobro. É verdade, verdade. Né? Se não for mais, dependendo da situação, dependendo do local, dependendo da cidade também. Na nossa cidade talvez não, mas de forma geral. Então a localização faz toda a diferença. É um dos pontos relevantes para alto padrão ou não. Bacana. Agora, o papo está muito sério, muito a gente dando informação útil. Mas, cara, me fala uma situação... É que a gente gosta, né? De mercado imobiliário, decoração, a gente vive isso, né? Exatamente. Faz toda a diferença. Uma coisa curiosa que já aconteceu na sua trajetória dentro da Souza Gomes, alguma relação diferente da habitual, que às vezes aconteceu ali, alguma situação
inusitada, talvez. Rapaz, eu me lembro de um negócio interessante, porque a gente tem que acompanhar a evolução do mundo, né? E às vezes a gente não sente a evolução chegando em alguns pontos. Eu me lembro desse caso porque eu achei foi muito curioso para mim, né? Tinha uma corretora minha que estava atendendo alguns clientes e tudo mais. E aí, rapaz, fomos fechar negócio, etc e tal. Aí chegou ela para mim, um documento do cliente e tudo mais. Era um rapaz muito jovem, comprando um imóvel de um valor agregado, principalmente na época, de um valor um pouco elevado. Eu falei assim, virei para ela e falei, isso aqui é isso mesmo? Porque isso aqui, poxa, tem que justificar o dinheiro, tem tributo, tem a parte tributária, sim. Isso tem que ter sentido, essa sequência aqui e tudo mais. Qual que é a profissão que eu vou colocar desse cara? Eu falei assim, não, Vitor, ele é youtuber. Eu falei, youtuber? Falei, então hoje a gente está vendo aí, a gente tem mais notícias de como as coisas, estamos aqui, a gente online, falando sobre tudo isso. Ele tinha na época 18 anos de idade, youtuber, comprando uma cobertura à vista. Não vou mencionar aqui porque não faz sentido, mas aquilo para mim foi, rapaz, em Juiz de Fora nós temos já, agora eu estou fazendo, não preciso acompanhar então esse mercado, o que está acontecendo, que coisa interessante, né? Então eu fiquei foi muito curioso para a gente, acontece vários desses tipos de casos assim, mas isso é muito interessante, foi um marco já que a gente está aqui online, aqui falando para o público, como que mudou de lá para cá, como que essas coisas todas mudaram de lá para cá, né? Como que a gente vê, então, novas profissões surgindo e tantas coisas interessantes. Então, isso é muito legal. Foi um caso que eu guardo na memória aí. E é importante, literalmente... Depois eu fui conferir. Mas quem que é? Aí eu entrei no YouTube, cara, eu fiquei impressionado, né? Uma situação específica lá. E um detalhe também que me chamou a atenção. Não só youtuber, mas... como que a internet e esse tipo esse modelo de trabalho e tudo mais, como que ela gerou nichos específicos. Porque ele é um YouTube muito famoso, mas de um nicho muito específico, de uma coisa muito específica, né, que eu nunca saberia se não acontecesse essa situação, porque não é um nicho que chegaria para mim, sim, através do algoritmo ou da minha pesquisa, né? Então, assim, foi muito marcante, foi muito legal. E é bacana a gente, literalmente, desconstruir o tempo todo, às vezes, uma visão que a gente tem, uma padronagem que é criada e realmente está aberto a observar, a entender o que esse cliente, o que esse consumidor está buscando e as características que ele tem para desenvolvermos soluções para eles, né? Sejam de localização, sejam de espaço... De mudança de estilo de vida. De estilo de vida. Às vezes tem Tá aí a pandemia para provar, né? Exato. Você deve ter sentido também, assim como nós, sim, como que a mudança do perfil de consumo mudou em relação a imóveis, principalmente durante o período da pandemia, e eu tenho certeza que também, porque a gente teve notícia, a gente conversou sobre isso, assim como diversos colegas aí da arquitetura, do setor de imóveis e tudo mais, como que houve uma mudança de comportamento de consumo que ocorreu em virtude do movimento que aconteceu na pandemia. Foi uma loucura, né, cara? E agora, esse movimento, pelo menos eu tenho conversado com muita gente que migrou para esses condomínios, casas maiores e foram para regiões até mais distantes dos grandes centros, onde trabalhavam e tudo. Algumas operações realmente não vão voltar mais, mudaram o estilo de trabalho, mas a grande maioria retornou, porque assim, essa convivência também é importante. Eu tenho visto também um movimento contrário de pessoas retornando para locais e até com situações, tem alguns lançamentos na cidade de apartamentos menores, né? De 17 metros quadrados, e a gente chega numa situação assim, e com uma área de convivência muito ampla, muito bem elaborada, muito bem desenvolvida, que às vezes a pessoa até mora em uma residência maior, mas no dia a dia, às vezes está consumindo um produto mais próximo do trabalho, onde dá para ir a pé, dá para essa locomoção acontecer. Parece que não, cara, mas é interessante a gente perceber em Juiz de Fora algumas coisas que vale a pena a gente trocar uma ideia, que tem tudo a ver com esse consumo. Primeiro, sim, tem gente que mora num sítio ou mora numa casa e tem um apartamento no centro. Isso é cada vez mais comum, mesmo numa cidade, não vou dizer pequena, mas uma cidade média como a nossa. Sim. Porque isso é muito comum em São Paulo, por exemplo. Isso já se torna realidade aqui. Né? Tem gente que quer ter um ponto de apoio.
que quer ter uma residência ali. Até porque aquele imóvel do ponto de apoio dele, que às vezes é um imóvel pequeno e tudo mais, ele está ali fazendo depois, no momento adequado, quando ele não está usando, fazendo uma locação de short stay, fazendo uma locação via Airbnb e tendo retorno com o imóvel que ele usa, inclusive. Sim. Né? Então isso é uma realidade. A segunda coisa que pouca gente sabe, e eu imagino que o nosso público aqui que vai estar assistindo é principalmente de Juiz de Fora, né? Ou majoritariamente de Juiz de Fora, né? Que talvez não saiba o seguinte: grande parte, se não for a maioria, dos proprietários de imóveis de fora não são moradores de Juiz de Fora. São do nosso entorno. Eu pego a carteira de locação para olhar, por exemplo, a quantidade de proprietário que não mora de fora é absurda. E que o imóvel está alugado aqui. Então, o Juiz de Fora é polo de atração e de centro de utilização, inclusive, de todas as nossas cidades vizinhas. De uma região, que se a gente pegar a macro-região, aqui, que ultrapassa 2 milhões de pessoas. Sim. Entendeu? Com certeza. Então, assim, é uma realidade. Eu estava no final de semana agora conversando com um pessoal que estava aqui, a gente estava no mesmo evento, que mora em Três Rios, que nem em Minas né? E que utiliza diversos dos serviços como dentista, saúde, educação, filho fazendo faculdade, tudo em Juiz de Fora. Lazer também, né? Lazer muitas vezes em Juiz de Fora. Amigos que vêm de cidades pequenas. Principalmente cidade pequena. Eu tenho vários clientes que têm imóvel em Juiz de Fora para utilizar no final de semana. Igual tem gente que tem imóvel no Rio, tem muita gente que tem imóvel de fora para utilizar no final de semana. Sim. Então, é uma realidade muito maior do que as pessoas imaginam. O que propiciou também o aumento do volume de imóveis de metragem menor. Sim. Porque aí ele não precisa de uma grande área. Sim. Ele não precisa de ter 2, 3 quartos. Às vezes um estúdio bem equipado, bem montado, resolve ele. Às vezes, se esse estúdio tiver uma conveniência, como a gente vê acontecendo já aí agora, prédios com mercado autônomo, para poder resolver uma conveniência imediata, né, se tornando cada vez mais realidade. Então, talvez atenda melhor a necessidade dele do que outras situações, sem contar o número incontável de pessoas que estudam em Juiz de Fora com essa gama de possibilidades de faculdades que a gente tem, escolas e tudo mais. Então, essa mudança de comportamento, olhar tudo isso tem tudo a ver. O nosso comportamento, né, como consumidor, reflete diretamente no perfil dos imóveis. Nós lançamos um prédio agora que ele vai ter uma área só para recepcionamento autônomo de encomendas. Para a pessoa poder deixar, mesmo que você não esteja em casa, ou se você não quiser encontrar com o entregador, como aconteceu na pandemia, você poder ter um ambiente apropriado para isso. Então, o mercado, o nosso modo de vida, nosso modo de consumo, ditando o que vai acontecer no mercado imobiliário. Com certeza. E até na construção a gente já nota que são planejadas coisas que realmente assim, são disruptivas, né? Que às vezes já é novidade lá fora e começa a chegar para nós. Como as automações nos imóveis, como as automações mais leves, principalmente, que às vezes tem um custo menor do que uma automação mais robusta. Hoje isso dá acesso, melhora muito a qualidade de vida e até a questão de segurança dos imóveis, né? Então, assim, é uma questão de observar realmente e planejar. Ficou faltando eu falar, rapaz, estou lembrando aqui agora, você falou das automações, lembrei das casas, comentou das casas, e realmente a gente teve uma demanda enorme na pandemia de casas, terrenos, pessoal indo para... Esse movimento de retorno, ele sempre aconteceu, tá? Sempre aconteceu, no sentido de que sempre foi comum a pessoa comprar uma casa, passar um tempo e achar que o deslocamento dela ficou ruim. Porque normalmente as casas estão um pouco mais afastadas. A maioria apesar de que nós estamos numa cidade relativamente pequena, mas o trânsito, às vezes, tempo e tudo mais. Então sempre aconteceu. Não preciso voltar mais para perto. A casa está onde eu virei motorista de filho e tudo mais. Mas eu acho que com também, novamente, essa mudança do comportamento de algumas situações, esse retorno, essa busca pela área central, não que ela não tenha acontecido, claro que ela está acontecendo, como a gente já imaginava que ia acontecer, mas talvez um pouco menos do que se esperava, até por conta das situações que envolvem home office, por exemplo. Sim. Porque às vezes o cara não está tendo que ir 5 dias na semana mais trabalhar, 5, 6 dias trabalhar fisicamente. Às vezes está em 2, 1, 3, e às vezes ele prefere manter a qualidade de vida que ele está morando num imóvel melhor, num imóvel maior, mais perto do verde e tudo mais, do que... Então, assim, mas, claro, tem de tudo.
né? Do mesmo jeito que tem gente que tem optado por imóveis menores, mas com uma área de lazer mais interessante, né? Porque viabiliza e deixa mais prático o custo de vida melhor. Sim, sim. E é bacana a gente entender de fato o cliente o tempo todo e a gente trocando essa ideia aqui, a gente vai percebendo que tem várias coisas que são muito parecidas dentro do nosso processo e que todos nós temos que focar sempre no nosso cliente. Então, nós temos os consultores e os corretores que, de fato, precisam exercer esse papel com maestria, porque não é só um tirador de pedido, como às vezes... Rapaz, é muito mais difícil que as pessoas pensam, cara. Difícil, e isso é muito interessante, complexo, né? Exatamente. E aí vem outras questões também, por exemplo, cara, na hora de eu comprar um imóvel, tá tudo muito claro para mim sobre quais são os meus custos. Você falou da parte de impostos. Isso talvez seja... A segurança da transação, de como exatamente. será efetivamente, né? Porque na prática, o que acontece muito dentro do nosso setor, mas aqui eu compro, eu vou ter que instalar, eu vou ter que... Quais são os custos que vêm além? Fala, não, olha, tá tudo resolvido, tá tudo certo, já tá com a gente aqui. Essa transparência também é importante. E até a título de curiosidade, quais são de fato esses custos e como isso é transferido para o cliente na informação? No ato da compra, ele já sabe de toda essa parte, ou ele descobre isso na hora de fazer uma declaração de imposto de renda ou algo do tipo ali? Ô, Léo, o que acontece, cara? Eu acho que talvez o custo de aquisição efetivamente, né, o que vai ser pago pelo imóvel, eu acho que todo mundo ali está entendendo. O que eu acho que gera, dois pontos que eu acho que geram muito essa dúvida que você está falando e é muito real. O primeiro deles é, para o comprador, o custo de documentação para transferir o imóvel para o nome dele. E é um custo bem relevante. Sim. Tá certo? Eu estava agora, antes de vir para cá, estava assinando um contrato e o comprador do imóvel, que está utilizando o financiamento bancário, falou, Vitor, mas eu tinha pensado, pelo que eu olhei, estava pensando em X. Eu falei assim, sim. Só que você esqueceu que o Gustavo, que é o corretor que estava vendendo, tinha mencionado com você que existe o acréscimo da alienação fiduciária, porque você está comprando via financiamento. O que aumentou nessa situação em torno de R$ 3.500 no custo de documentação dele. Então, o meu corretor é treinado e preparado, falando especificamente da Souza Gomes, para falar sobre isso, fazer a conta, fazer o orçamento e apresentar para o cliente para que ele esteja ciente do custo que ele vai pagar de documentação já desde o início do atendimento, até porque isso tem que vir logo no início, porque ele tem que se preparar para o quanto ele tem dinheiro, quanto que ele vai financiar ou não vai financiar, quanto que ele vai gastar, então ele tem que estar sabendo isso desde o início. Né? E na hora da assinatura do contrato, o cliente recebe um orçamento nosso e assina que está ciente de todos aqueles custos. Eu explico, claro, todos os custos envolvidos. Que, como regra geral, né, já que você perguntou, a gente separa ali em 5 custos principais. Né? Sim. Que é ITBI, que é o imposto de transmissão que a gente paga para a prefeitura. Isso varia de cidade para cidade, falando de Juiz de Fora, 2% do custo ali da transação. Tem algumas variações que podem acontecer por causa da avaliação da prefeitura, mas vamos ficar com a regra geral, 2% do valor ali da transação. Aí a gente vem com escritura, ou contrato de financiamento, que tem o seu custo, e registro do imóvel para registrar no seu nome. São 3. Além desse, a gente tem custo de certidões, que normalmente existem, né? Uma certidão de R$11, atualização da certidão de casamento que for necessária, algumas certidões têm custo, né? E o custo do profissional que normalmente faz esse serviço, que normalmente é o despachante. Seja do próprio cartório, seja do correspondente bancário, seja um despachante autônomo, né, que é um trabalho que sim vale muito a pena contratar, eu sempre falo sobre isso. Então, é irrisório dentro do cenário e, poxa, facilita a sua vida demais. Sim. Então, mais ou menos, é essa a ideia. Esses cinco itens de custo, que vai, falando novamente de Juiz de Fora, que vai fazer com que o seu custo de documentação possa variar de 3,5% até 8% do valor do imóvel. Sim, sim. Lembrando sempre que a gente está falando aqui de Juiz de Fora. Sim. Vitor, tem uma coisa que dentro do nosso trabalho aqui acontece muito. Eu estou morando em aluguel, eu não vou investir num produto, Fontesville, por exemplo, eu só vou colocar alguma coisa para tampar o básico do sol. E aí o cliente vai e compra uma cortininha pré-fabricada, utiliza ela ali. Aquilo às vezes não resolve de fato o problema dele
porque na hora da entrega do imóvel, isso acaba ele tendo que retirar, o proprietário às vezes não retém aquele produto ali com ele também, e existe uma perda da experiência, que é essa questão de como usar aquele espaço daquele momento de vida. E às vezes são questões de saúde mesmo. Um blackout eficiente, ele precisa acontecer para você ter uma noite de sono confortável. Sim. E estar bem no outro dia. Essas relações, a imobiliária também ajuda na hora de... eu vou agregar um valor nesse imóvel, até na maneira de vender isso para o proprietário também, de olha, existe um entendimento mútuo de uso aqui, que, primeiro, uma locação futura, você vai ser beneficiado com aquele produto, e nesse cliente especial, a chance de permanência dele estando num ambiente mais confortável também é maior? Como que é essa relação? Deixa eu voltar na outra pergunta, eu lembrei que eu esqueci de falar da parte do vendedor, que é a surpresa do custo, só para lembrar, que muitos vendedores esquecem, que é o custo do lucro imobiliário, que é aquele imposto que você tem que pagar sobre o lucro que você teve na venda do imóvel. Então, são esses que às vezes as pessoas esquecem na transação. Para o comprador, o custo de documentação, transferência, e para o vendedor, o custo do lucro imobiliário. Agora, vindo para a sua pergunta, Léo, cara, isso é muito importante, né? Isso tem acontecido cada vez mais. Na locação, principalmente, o volume de concorrência aumentou, assim como na venda também, é claro. Sim. E a gente tem visto como que a decoração e a montagem do imóvel tem feito diferença na locação. Tanto no valor, mas não só no valor, mas na liquidez, ou seja, na velocidade de tempo que o seu imóvel fica vazio ou não. Então, essa assessoria, a equipe lá que vai falar de locação, que vai dar esse suporte, vai falar, olha, o ideal é que o seu imóvel tenha pelo menos isso, isso e isso. Agora, isso e isso é indispensável, mas seria legal esse item. E um item que tem se tornado cada vez mais necessário e tem todo o seu sentido, não é porque ele está aqui não, mas é verdade, são persianas e cortinas. Porque as coisas hoje normalmente são sob medida. Sim. Os móveis são planejados, cada janela é de um tamanho. Sim. Né? Então, você tem um produto que foi feito para aquele local, a variedade de gama que tem hoje de persianas, de tipos de blackout e tudo mais, mudam a decoração do imóvel. E aí, por que eu estou dizendo isso? Pensa comigo. Você vai para alugar um imóvel. Você chega no imóvel vazio. Não tem cortina, não tem armário, não tem nada. O imóvel não é seu. Qual o nível de investimento que você vai fazer nesse imóvel? Você vai morar, não vou dizer improvisado, Sim. mas, poxa, você não vai montar, Sim. Você não vai fazer um negócio espetacular para aquele período de locação. Exato. E às vezes a locação também, a gente entende ela sempre com alguma coisa básica, mas a gente está falando, às vezes, de locação de casas de alto padrão. Sim, a gente tem casa alugada, tem gente que não imagina, tem casa alugada em Juiz de Fora hoje por mais de 10 mil reais. Exatamente. Por mês. E esse tipo de imóvel, principalmente, onde tem um acabamento diferenciado, tem uma madeira... Ele pede um nível de produto diferente. Porque o sol vai, primeiro, vai danificar o que ele possui. Claro. E aí faz toda a diferença. E essa percepção do cliente de falar assim, cara, eu estou entrando nesse imóvel, o nível de montagem dele é X. Eu tenho que trazer, sei lá, minha cama, minha geladeira, um exemplo, Sim. né? O resto está tudo aqui e está lindo. Exato. Está pronto. Então, ele topa pagar mais na locação, tem mais gente buscando porque é muito mais fácil mudar, porque o cara não tem outros tipos de gasto. Exatamente. Entendeu? Porque o imóvel já está montado. Então aumenta muito a velocidade, essa percepção do cliente. Poxa, o imóvel está legal. Então a gente vê claramente o imóvel que tem uma montagem melhor, uma decoração melhor, via de regra, ele é alugado muito mais rápido, com um valor mais interessante de retorno. E isso vale também no caso da compra e venda. É claro que eu não diria eu não indicaria para um cliente colocar certos itens para vender. Sim. Porque às vezes não vai justificar e às vezes você está limitando algumas situações. Agora, quando a gente pega e vê um imóvel que é montado, ou seja, o seu imóvel, você montava, você mora, você decorou, fez bacana, tal, e aí um dia você resolveu vender porque você tá num outro momento de vida. Sim. E vai para um outro imóvel. Aquela decoração, quando está bacana, está bem feita, o imóvel tem estrutura, está bem montado, ela auxilia demais na percepção do cliente, porque pouquíssimas pessoas têm a capacidade de pegar um imóvel mais vazio e enxergar. Que é prova disso? O que a gente faz normalmente no lançamento?
faz um apartamento decorado Sim. para a pessoa entender o apartamento e se encantar com aquele produto montado, Sim. porque ali ela consegue enxergar todos os itens e como o imóvel dela pode ficar para fazer a venda. Então o decorado é a maior prova de que como esses itens fazem toda a diferença na hora das transações imobiliárias, seja para locação ou seja para compra e venda. Bacana demais. Vitor, cara, assunto bacana demais, obrigado pelo conteúdo. Dá para falar disso aqui horas, né, Léo? Porra. Vai longe. Mas agora, fala pra gente uma coisa assim que, direto, cara, se eu for comprar ou alugar, qual é a dica que você pode dar para eu não cair em armadilhas do mercado? Cara, coisa que acontece muito e às vezes a gente pode blindar ali para evitar esses problemas. Procure um corretor de confiança. Nessa eu respondo todas as perguntas. Boa. Essa é a verdade. Isso né? aí. Esse é o papel. Né? Um corretor imobiliário de confiança. Você sabe uma coisa que tem acontecido com muita frequência, Léo? Chegar clientes nossos, que já eram clientes nossos, claro, por algum tipo, uma transação passada, ou seja, da parte da locação, que por acaso ele está fechando algum negócio que aconteceu de ser entre as partes ali, diretamente, que a gente sabe que acontece, é lógico. E eu tenho aumentado muito o volume desse perfil de cliente, pedindo para que a gente assessore a transação e querendo pagar a comissão, mesmo não tendo sinergia. Isso é uma realidade que está aumentando muito, porque as pessoas querem segurança na transação, as pessoas querem segurança e entendimento de tudo que envolve a transação, de como acontece o processo, né? Os prazos, os encaixes, porque tem transações que são complexas, que envolvem tem sequências de transação que são muito complexas, tem que ser pensadas, porque todo mundo tem que sair do imóvel, entregar, prazo de recebimento. Então, não é fácil. Sim. Diferente do que as pessoas imaginam. Sim. Não é fácil. Então, cara, isso é uma realidade. A pessoa quer fazer uma transação segura, esteja assessorado por pessoas que você confia. Né? E aqui, para tirar um pouco, né, para não ficar falando que eu estou puxando sardinha só para o meu lado, poxa, você está fazendo uma transação direta? Então, cara, contrata sim um advogado da sua confiança. Ou pelo menos um despachante competente, né, para poder te auxiliar naquele processo, um correspondente bancário, né, busque se informar de tudo que envolve a transação, como a gente estava falando aqui, custo de documentação, lucro imobiliário, prazo de entrega, poxa, o que vai ficar no imóvel, o que não vai. Então, deixa as coisas claras para você fazer uma transação segura. E aí, claro, esse é o papel que as imobiliárias, de forma geral, buscam exercer. Essa intermediação de forma plena, eficiente, segura, né, reduzindo a jornada do cliente, trazendo uma melhor experiência, né, um melhor resultado. Então, eu acho que esse é o papel. Excelente, Vitor. Obrigado mais uma vez. Volte sempre e espero que a gente tenha contribuído aí com informações úteis e com certeza muito relevantes para todos nós. E sempre voltando a repetir, viu como várias coisas são de fato a mesma, porque a gente está falando com pessoas. E pessoas que... Isso é o que importa. Exatamente. É isso aí. Léo, obrigado pelo convite, cara. Parabéns pela iniciativa aí, pelo programa que está acontecendo, que está surgindo aí agora, né? Uma honra para mim ter sido convidado já para essa gravação. E, poxa, obrigado pela parceria de sempre conosco na Souza Gomes. É sempre bacana ter conteúdo relevante sendo levado para os nossos clientes, sendo levado para as pessoas. Eu acho que é disso que se trata. Sim. É de tirar dúvida, é de falar de pessoas, como você bem disse, é de fazer de dar esclarecimento dentro do nosso mercado. Então, parabéns pela iniciativa e obrigado pelo convite mais uma vez. Eu que agradeço. Abraço. Obrigado. Valeu. Um abraço.